Quando a gente fala de vida intelectual, geralmente a gente costuma deixar de lado uma parte muito importante do homem enquanto estudante, enquanto aquele que produz um trabalho intelectual, que é a condição física. E isso é algo que a gente percebe que é muito deixado de lado e que é importantíssimo. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre isso, sobre a importância da condição física para o verdadeiro intelectual e para o verdadeiro estudante. Bom, basicamente, né, o nosso corpo é parte primordial de quem nós somos. O homem ele é um animal racional, né? Essa definição que os gregos vão dar do homem. E enquanto animal ele é um ser físico também, né? Então nós temos que ter claro toda essa dimensão da vida espiritual, da mente, da alma realmente, todas as potências da alma, toda essa questão realmente da transcendência da alma do homem, mas a gente também tem que se atentar à parte do corpo físico, porque é algo extremamente importante que a gente tem deixado muito de lado, porque o homem ele tem esses dois lados, né? E inclusive quando Deus se faz homem, né? Quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se encarna, né? Jesus Cristo, ele se encarna com um corpo, né? Material e com uma alma humana também, né? Eu não vou entrar nessa questão teológica do Cristo, né? Mas para exemplificar isso, quando Deus se faz homem, ele se faz completamente corpóreo como nós, né? Isso, claro que isso não anula a divindade dele, mas ele se faz homem como nós. E isso é algo, uma dimensão que tem muito pouca atenção que é dada, né, quando a gente fala de estudos. Então, nessa crescente que a gente tem na internet muito também, né, e no mundo atual, né, por uma graça divina realmente dessa questão de voltar para a vida intelectual, voltar para os estudos, no aprendizado real das coisas, né, é uma coisa que tem se deixado muito de lado, que é a educação física. E aqui a gente não fala de educação física como esporte simplesmente, ou fazer exercício na academia, mas realmente como cuidar do corpo, né? Então, quando a educação surge na Grécia Antiga, na questão da paideia grega, já surgem essas duas disciplinas, que é a ginástica e a música. E a ginástica ela é muito importante porque ela vai dar todo esse condicionamento físico que o homem precisa. Então, enquanto a música formava o homem espiritualmente, formava a alma do homem, a ginástica formava o corpo do homem, né? E claro que na Grécia Antiga o corpo do homem era formado para a guerra, então a gente estava falando realmente de condicionamento físico militar para combate, né? Mas é claro que hoje, na nossa civilização que a gente vive hoje, não vai ser o caso de todos que vão precisar de um condicionamento físico militar realmente, mas nós precisamos de um condicionamento físico que esteja de acordo com a vida que nós temos, certo? Então, quando a gente trata de uma pessoa que é um intelectual, um estudante, um professor, qualquer um de nós que seja, que não é dedicadamente um atleta ou um militar ou algo do tipo, que realmente precisa de um corpo muito bem treinado para exercer a sua profissão, né? Mas é necessário igual que nós temos um preparo físico mínimo, né? E aqui eu não estou falando de fazer exercício novamente ou de fazer algum esporte, esse tipo de coisa, mas de treinar as mínimas coisas do nosso corpo que às vezes a gente não dá atenção, né? E o foco então nessa breve aula é a gente tratar sobre isso, sobre essas questões então que são essenciais para o corpo do homem, para o corpo daquele que estuda e que desenvolve uma vida intelectual, certo? Então vou começar abordando cada uma delas para vocês verem essa importância, né? E um corpo bom, né, ele vai ser muito melhor para uma alma estar bem desenvolvida, né? Não adianta a gente ter uma mente muito bem treinada, um espírito bem treinado e a gente ter um corpo completamente definhado que está muito mal. A gente, quando a gente estuda um pouco mais de antropologia, a gente vê que pequenas mudanças no nosso corpo, né, podem ter um impacto muito grande na nossa alma e na nossa mente. Então é necessário esse equilíbrio, né? A virtude do meio realmente, né? A virtude que está no meio das coisas, entre a escassez total e o excesso total, é necessário que a gente tenha um corpo no meio, um corpo decentemente treinado para a nossa profissão e para a nossa vida. Bom, então quais são essas coisas que às vezes a gente não dá atenção, né, que são importantes quando a gente fala de uma educação física do corpo realmente? A primeira delas é o sono. Né? Então, isso é uma coisa que também é dado pouca importância. Tem muita gente que está estudando para vestibular, está estudando para prova, está estudando para algum concurso, por exemplo, e passa noites virando, estudando, sem dormir, né? E pessoas que dormem pouco também e não têm no outro dia não conseguem render bem no estudo e no trabalho, porque o sono ele é importantíssimo para o homem. Né? Inclusive, nós católicos temos uma devoção muito grande por São José, né? E tem essa imagem do São José dormindo, né? Que é muito interessante, e o anjo aparece para São José no sono, e tem toda uma questão realmente dessa transcendência do sono com algo divino, né? E de como que
espiritualmente isso funciona, que claro que não é o foco do vídeo agora, mas entrando brevemente para vocês entenderem que também tem essa questão transcendente do sono, de realmente ser algo que é importante para o corpo do homem e também para a alma do homem. Porque no momento do sono é quando nós vamos descansar, né? E o corpo, então ele vai, digamos, recarregar aquelas energias que foram gastas no dia. Então, a nossa mente principalmente vai descansar, né? Também o nosso corpo físico. E isso vai ser restaurado durante a noite e um sono. Então, nós devemos ter um sono bom, né? E aqui varia muito de pessoa para pessoa, então tem gente que vai dizer que todo mundo tem que dormir 8 horas ou X horas, mas realmente variando. Claro que uma criança ela vai necessitar de bem mais sono do que uma pessoa adulta, uma pessoa mais velha, mas aí varia de pessoa para pessoa quantas horas de sono tu vai precisar para ficar bem no outro dia, né? Então, sono demais é ruim também, dormir demais é ruim porque o teu corpo vai ficar adormecido durante o dia, tu não vai conseguir funcionar direito. E sono de menos também é ruim porque o teu corpo também não vai conseguir funcionar. Então, tem que entender para você qual que é essa medida ideal. Por exemplo, eu consigo ficar muito bem com 7 horas de sono. Se eu dormir até 8 horas, eu também fico bem. Agora, se eu começar a dormir mais do que isso, realmente, no outro dia eu vou ficar cansado de realmente a mente ter dormido demais e não estar funcionando direito por ter dormido demais. Então, é realmente um equilíbrio, né? A virtude do equilíbrio, né? De saber qual que é o sono ideal que a pessoa precisa. Então, esse é o primeiro ponto do sono. No sono é muito interessante também que nós temos a parte da memória de curto e longo prazo, né? E quando nós dormimos, acontece que essa memória ela é meio que realocada no nosso cérebro, na nossa mente, de forma que essa memória de curto prazo vai passar para de longo prazo, né? Algo assim. É meio complexo de explicar de forma breve, mas basicamente acontece isso, né? Então nós temos duas partes da nossa memória, essa de curto prazo e de longo prazo. E quando nós dormimos, então acontece essa troca. E isso é muito importante porque é justamente quando nós dormimos, então, que essas coisas que nós estudamos são transferidas para a nossa memória de longo prazo e essas coisas são armazenadas. Então, nós realmente memorizamos ela. Então, um sono é algo importantíssimo para a vida de estudos porque nós acabamos memorizando as coisas quando nós dormimos. Então, por isso que um sono bom realmente ajuda muito na vida de estudos. Então, o sono é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero trazer é a hidratação, porque o nosso corpo precisa de água para funcionar. Então é essencial beber uma quantidade ideal de água para cada um. Né? Aí vai ter gente que vai falar que tem que beber tantos litros, e eu não vou entrar nos pormenores aqui, mas o que importa é que é essencial uma hidratação boa. Né? Mesmo para quem vai ficar o dia inteiro sentado na frente do computador trabalhando no escritório, quem vai ficar lendo, é necessária hidratação porque o nosso corpo precisa de água para funcionar. E quando nós não bebemos água suficiente, o nosso corpo começa a falhar, ele começa a diminuir as funções dele. Então nós começamos também a nossa mente a ficar mais devagar e fica mais difícil de estudar. Então é muito importante beber bastante água. E aqui já entra em outro ponto que é a questão da alimentação. Uma alimentação ruim, como é a alimentação que nós temos generalizada no mundo de hoje, essa questão industrializada, é uma alimentação que realmente é ruim, essa questão da indústria, porque a quantidade de porcaria que tem nessas comidas, né, realmente vai destruindo o teu corpo. E aqui eu nem vou entrar tanto nessa questão dessas ideologias modernas, né, dessas questões de nova ordem mundial, essas questões que são bem complexas, eu não vou entrar aqui, mas realmente a gente percebe, né, que tratando de forma aqui que eu não entre nos pormenores do assunto, mas quando a gente vê essa questão do globalismo, a gente percebe que há realmente um plano, né, para acabar realmente com a intelectualidade das pessoas e com a dignidade da pessoa enquanto homem, seja destruindo a filosofia e destruindo a religião e o que a pessoa pensa e também o corpo dela. Então toda essa questão da indústria alimentícia, da indústria farmacêutica, realmente é algo muito ruim, né? Então aqui já entra em outro ponto que é da medicação. Realmente pessoa que consome diversos remédios para dormir, diversas vitaminas que não são coisas naturais, realmente é algo que é ruim também, porque não é algo natural. Né? Nós percebemos que ao longo de 2000 anos a civilização sobreviveu sem essa indústria farmacêutica alimentícia, e os homens antigamente eram homens muito mais fortes, né? E mulheres também muito mais fortes do que são hoje, mesmo sem essa quantidade enorme de medicação e de alimentos que nós temos hoje. Então realmente essa questão da alimentação industrial e da medicina e da farmácia industrial realmente é algo muito ruim, e que quanto mais
ser evitado, melhor, né? Claro que a gente vai ter doenças que precisam de medicamento. Eu não estou aqui querendo dizer que alguém deve parar de tomar medicamento, a pessoa vai começar a passar mal e vai morrer porque não está tomando medicamento. É lógico que tem medicamentos que são bons e que são, né, muito úteis e que salvam realmente as pessoas da morte e de doenças, mas esse consumo excessivo, a pessoa precisar tomar remédio para dormir porque não consegue dormir de insônia, a gente percebe que tem raízes muito mais profundas, né? As pessoas, hoje as crianças ficam em telas e daí não conseguem dormir, não conseguem estudar porque isso vai matando o cérebro da criança. É TikTok, é joguinho, é desenho cheio de cor, isso vai destruindo e definhando, né, o cérebro da criança. E essa questão da medicação que hoje tem é realmente algo muito ruim. Então a questão da alimentação, né, buscar comer mais proteína, mais carne, carne mais natural, alimentação mais orgânica, né, uma alimentação mais saudável realmente, que tenha aqueles nutrientes que são necessários para o corpo do homem, né? Então fugir o máximo que der dessa questão da alimentação industrial, que é muito ruim, realmente acaba com o corpo. Outro ponto que eu quero entrar aqui, que é um ponto que eu vejo que é muito pouco tratado quando a gente fala dessa questão da educação física, realmente eu não vejo pessoas que tratam sobre isso, né, principalmente essa questão da vida física com a vida espiritual, nessa relação do corpo-alma, falarem sobre isso, e que é muito importante e que eu andei percebendo que realmente faz uma diferença muito grande, que é a questão da oxigenação. Porque hoje em dia nós estamos acostumados a viver num ambiente que é um quarto fechado, um escritório fechado com poucas janelas, né? A luz muitas vezes é artificial, o que também a luz artificial é muito ruim, porque a luz artificial, a questão da luz azul das telas também vai machucando os olhos e vai dando dor de cabeça, muita dor de cabeça. E vai realmente fazendo mal fisicamente para o corpo. Então a gente percebe que hoje a nossa sociedade, o nosso mundo que a gente tem hoje, é tudo feito para realmente destruir com a saúde física e espiritual da pessoa, né? Então por isso que é importante a gente tomar esses cuidados para preservar nosso corpo. E a questão da oxigenação, porque tem muito pouco vento, muito pouco ar, oxigênio bom realmente. Nós que vivemos em grandes cidades, não tem tantas árvores, e a árvore é importante porque ela faz esse processo, né, de troca do ar. Então, realmente, a oxigenação nossa diminui e isso é muito ruim. E é uma coisa já que eu percebo na minha vida. Então, aqui, graças a Deus, onde eu moro, a gente tem uma questão de natureza na cidade que é boa ainda, relativamente boa, de ter árvores, de ter um ambiente que não é tão poluído, né? Não é uma grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, em que realmente a gente vê que a poluição, no sentido, que eu não quero entrar nessa questão do globalismo, de aquecimento global, claramente eu não vou entrar nesse assunto, mas realmente a poluição dessa fuligem, essa sujeira dos carros, dos automóveis, do barulho, da fumaça, das indústrias, é algo que realmente vai diminuindo a questão da oxigenação na cidade, e o fato das pessoas estarem trancadas também piora a oxigenação, né? E por que é tão importante a oxigenação? Porque o oxigênio é o alimento básico da célula. E quando nós perdemos o oxigênio, a gente morre, né? Então, se a gente ficar sem respirar e sem oxigênio, a gente vai morrer. E uma baixa quantidade de oxigênio no nosso sangue também vai levar a gente a ter as funções cerebrais e mentais atrofiadas, de certa forma, por essa questão. Então, é muito importante que nós tenhamos, né, uma oxigenação boa. E isso para quem, né? Aí, claro que eu não vou ficar falando para vocês utilizarem meios artificiais de oxigenação, né? Claro que quem tem problema de asma, problemas pulmonares, vai precisar disso. Mas realmente falando de dar tempos no trabalho, seja no escritório, e na janela tomar um ar, se puder sair para fora na rua, respirar um pouco, isso ajuda muito, né? E até tem uma questão que eu acho muito interessante de um método de estudo, que é o método Pomodoro, que eu acho que a maioria já conhece, né? Que é aquela questão de estudar 25 minutos para 5, estudar 25 minutos para 5, que eu não concordo plenamente com esse método, porque para certas disciplinas ele não vai funcionar nem um pouco. Então, a questão de filosofia, por exemplo, se tu ficar 25 minutos estudando, lendo, e daí parar 5 minutos porque entra essa questão do modo difuso e do modo focado do cérebro, talvez não funcione, porque tu vai ficar 25 minutos lendo uma obra de Platão, tu não vai entender nada naqueles 5 minutos, não dá tempo de processar. Às vezes uma questão de matemática, tu vai estar lá desenvolvendo um cálculo, vai ter que parar na metade. Então realmente eu acho o método Pomodoro complicado nessa questão da marcação do tempo, mas tem algo muito bom nele, que é fazer essa pausa depois de um certo período de estudo, né? E alinhado isso com a questão da oxigenação é excelente, né? É algo que eu faço pessoalmente e que ajuda muito, né? Que é tu estudar um pouco, tu pega um conteúdo que é mais pesado e estuda um pouco sobre aquilo, sobre um certo tempo, uma obra filosófica, por exemplo, e depois tu faz uma pausa,
né? E procura um ambiente com um ambiente mais natural, né? A natureza, estar exposto à natureza, ver as árvores, poder respirar um ar mais puro do que esse ar que está trancado, porque realmente a gente está trancado num quarto, no escritório, vai ficando dióxido aqui, né? E a gente vai perdendo realmente essa respiração de um ar puro. Então é bom ter esse ar limpo da natureza. Então quando a gente sai para fora de casa, sai para fora do prédio, ou vai na janela mesmo, né, inspira aquele ar, né, rico em oxigênio, isso aumenta a nossa capacidade cerebral. Então, alinhar isso com a questão do Pomodoro, de fazer pausas durante o estudo, é muito bom. Então, você vai lá, pega um trecho de uma obra filosófica, lê aquilo, fica com aquilo na cabeça e sai tomar um ar, beber uma água, ir no banheiro e toma um ar, respira um ar limpo, né? E isso entra muito na questão dos medievais também, dessa questão da meditação, né, que é muito típica dos medievais, de Hugo de São Vítor. Então tu faz essa pausa, isso é muito bom realmente. Faz essa pausa para meditar sobre o que tu leu, né? Tu vai começar a pensar sobre aquilo, meditar profundamente aquilo. Vai num ambiente que tem um ar mais puro, que tu vai poder oxigenar teu sangue novamente. Vai beber uma água, se hidratar, e isso vai melhorar muito a tua capacidade física. E isso vai ajudar teu cérebro a pensar melhor. Então a questão da oxigenação é muito importante, certo? Realmente é algo que vocês têm que dar valor. Eu acho que de todas aqui, é a que é mais subestimada. Eu acho que eu vejo menos as pessoas comentando, que realmente faz muita diferença. Principalmente então a questão da oxigenação e da hidratação. Tem outros pontos também que são importantes. A questão da postura, realmente, a pessoa que fica sentada, quando a gente está sentado estudando, tentem ter uma boa postura, porque senão vai causar dor nas costas, dor nas pernas, dor nos braços, né? Dependendo da mesa, se a altura da mesa não está boa. Então, estruture o ambiente de um jeito que fique confortável, que tu não sinta dor, porque realmente não tem como a gente estudar e se concentrar no que a gente está lendo, estudando e trabalhando com a dor enorme nas costas, né? Realmente vai ser muito desconfortável, não vai ter como ser produtivo aquilo. Então, realmente, tem que cuidar bem do corpo. Então, a questão da postura, do ambiente é muito importante, né? Ter um ambiente bom. E quando a gente fala de ambiente de estudos também, é necessário ter um ambiente bom que te faça estudar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma estante aqui cheia de livros, tem quadros aqui, tem Santo Agostinho, São Tomás, tem a Escola de Atenas, aqui do lado tem o Chesterton também, tem o teclado aqui, essa questão da música, a questão da literatura, dos livros, tem um ambiente claro, bem iluminado. Então aqui na frente tem uma janela grande aqui que entra bastante luz, entra bastante ar também. Então ter um ambiente confortável que te dê vontade de estudar e que te ajude, né? Não ter um ambiente completamente vazio, essa questão minimalista. Claro que tu poluir demais o ambiente também vai ser ruim, porque tu não vai conseguir se concentrar, mas essa questão minimalista realmente destrói a mente do homem, porque a mente do homem não foi feita, né, para pegar essas coisas completamente abstratas, esse branco e cinza horroroso que tem na nossa sociedade hoje. Não é, a gente precisa da cor, a madeira, a questão natural das coisas, da madeira, do verde, do céu azul, ou que nem hoje está um pouco mais nublado, a questão da chuva, do ar, né, a luz natural do sol, não ficar só na luz artificial, né? Então o ambiente de estudos também é muito importante. O ambiente de trabalho vai fazer com que o teu corpo se sinta melhor, e o teu corpo se sentindo melhor, também tu vai ter um desenvolvimento melhor e uma produção melhor, porque a tua mente vai estar melhor. Então é muito importante o ambiente também. A questão do exercício físico também é importante, né? Treinar o corpo minimamente. Então, nós que ficamos muito sentados, por exemplo, eu que trabalho em escritório, fico muito sentado, agora estou produzindo vídeo aqui sentado. É importante fazer diariamente, quando acorda, um alongamento, um exercício, fazer uma flexão em casa, um abdominal em casa. Realmente é algo simples. Tu leve 15 minutos por dia para fazer, para compensar esse tempo que o teu corpo está parado, sentado. Então, realmente, essa questão da compensação. Claro que fazer academia, fazer algum esporte vai ajudar bastante também, com certeza. Fazer corrida, levantar peso, fazer algum esporte, alguma luta é muito bom também. Mas ter um mínimo de exercício realmente para o teu corpo não começar a definhar e tu ficar parado. Outra questão que eu acho muito boa também é a questão do banho. Hoje, graças a Deus, na nossa sociedade, a gente tem um acesso muito fácil à água encanada. Então, para a gente tomar um banho é realmente algo mais fácil. E um banho, a pessoa aí, quem toma banho quente, banho gelado, também não faz diferença, mas a questão do banho, porque o banho ele faz o corpo relaxar, e tem uma questão muito parecida com o sono também, da mente, da memória entrar no modo difuso e focado e dar uma relaxada no corpo, que faz com que a mente realmente ganhe um maior nível, né, de desenvolvimento naquele específico momento. Porque tu acalmando o teu corpo, a mente acalma também, e ela acalmando vai ter um melhor funcionamento. Então, eu mesmo muitas vezes estou aqui pensando, fazendo alguma tarefa, algum trabalho que eu tenho que fazer, não consigo pensar, não sei como resolver aquilo,
paro o que eu estou fazendo, vou tomar água, vou fazer outra coisa, vou tomar banho. Quando eu estou tomando banho, eu encontro a resolução daquele problema, né? Isso é muito comum, principalmente para quem trabalha com exatas, eu acho que é meu caso, né? Eu acho que o pessoal, se é o teu caso, já deve ter passado por isso em algum momento da vida. Ou tu sair para tomar um ar, caminhar e naquele momento vem a resolução do problema. Porque o teu cérebro faz essa troca entre um modo difuso e um modo focado, né? Então tu sai daquele foco do estudo, tua mente abre e começam a aparecer pequenas coisas que tu não estava atento antes e a resolução do problema se dá. Então a questão do banho é muito útil também, certo? Então ter essa noção geral de educação física, se hidratar, se alimentar, respirar um ar bom, a questão da postura, do ambiente, do banho e principalmente do sono é muito importante. Nós devemos dar essa atenção mínima à questão física, né? Porque não adianta a gente focar completamente na questão espiritual, que é a mais importante, depois na questão intelectual, que também é mais importante do que a física, se a questão física a gente deixa de lado. Porque um corpo ruim, um corpo fraco, vai gerar uma mente fraca, né? Então, claro que aqui a pessoa tem uma doença, tem um problema, é claro que isso não vai anular completamente, né? Então, a questão intelectual, mas é importante a gente ter um corpo minimamente bem treinado para ter uma mente bem treinada. Era isso a proposta desse vídeo de hoje, então. Eu convido vocês a se inscreverem no canal se quiserem mais conteúdo. Vamos falar bastante de vida de estudos ainda, toda essa relação do corpo, da antropologia do homem, né, em relação à vida de estudos, à vida espiritual. Então se inscreva no canal para acompanhar mais, deixa o like no vídeo, compartilha para aquela pessoa que está agora começando a vida intelectual ou que já estuda e que não sabia dessas informações, para aquela pessoa que precisa saber disso, que precisa ter um corpo minimamente bem treinado, né, para o seu dia a dia. E também se inscreva na newsletter que está aqui na descrição, né? Toda semana sai um texto lá. Também quem está se inscrevendo agora, os primeiros inscritos lá estão recebendo de graça o meu e-book Arte Clássica da Memória, né? Que eu vejo por esse lado da memória clássica, né? Desse estudo e do desenvolvimento da memória, que é algo muito importante também para a vida de estudos, que envolve uma parte física também no corpo. Então, caso não esteja mais disponível, né, o e-book de graça para quem se inscrever, vai estar aqui embaixo na descrição o link para quem quiser comprar também, o preço está bem acessível, certo? Então, confiram aí, abaixo vai ter link de alguns livros também que citam algumas questões que eu falei aqui. Eu vou deixar a bibliografia para quem quiser estudar e a gente se vê por aí no próximo vídeo. Deus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.